Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Oi, nós aqui outra vez, meu filho, para que você continue bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E você sabe que o nosso Brasil não gira, ele capota. E saíram diversas matérias essa tarde falando da raiva, do ódio que o ministro Dom Pedro III está sentindo de tudo e de todos. De manhã eu falei das instituições, né? Falei que ele estava chateado aí com a Receita, estava chateado com a Polícia Federal, estava chateado com o SERPRO, mas esse escopo se ampliou. Agora ele está chateado com o banqueiro, agora ele está chateado com Lula, agora ele está chateado com a imprensa. E disse que não vai sobrar pedra sobre pedra. Bom, isso é o que a gente vai discutir aqui, né? Será que ele vai realmente fazer isso? Partir para cima da imprensa? Vamos ver. A gente vai discutir hoje, que tem um bocado de coisa para a gente falar sobre isso. E temos outros assuntos, claro, né? A gente vai falar também das festinhas do Vorcaro, vamos falar do Dias Toffoli, vamos falar um pouco da política nacional, vamos falar ainda sobre a campanha antecipada de Lula lá na Marquês de Sapucaí. Enfim, vários assuntos para a gente falar. Vamos começar logo, senão não vai dar tempo não, beleza? Vamos começar aqui a nossa bagaceira, porque o homem tá virado no giraia. É o que estão dizendo as matérias aí da velha mídia. Viu? Metrópolis, a Globo deve estar com a pulga atrás da orelha. Diz que o homem tá indignado, tá chateado, tá uma metralhadora giratória cheia de mágoas e quer vingança. E vocês sabem que esse cara é perigoso, né? Você sabe que todo psicopata não é uma pessoa normal, né, cara? Então, se ele normalmente já é um psicopata, imagine ele com ódio, com raiva, querendo vingança, querendo retaliar algumas pessoas que, na cabeça doentia dele, é que transformaram a vida dele no inferno e da família também. Então, ele quer vingança. Ele quer vingança, ele tá com ódio no coração e tá a fim de treta, certo? E o pior é que ele tem como, né? O pior é isso. Ele tem uma caneta poderosa e ele tem como se vingar das pessoas, mesmo contra a lei. Mesmo que a lei diga outra coisa, para ele isso não significa absolutamente nada. Mas o curioso, e a gente vai dar uma ênfase nisso hoje, é que ele quer se vingar da imprensa. Justamente a imprensa que botou ele onde ele está. Ele só é o que ele é por causa da mídia. Foi a velha mídia que incensou ele, que empoderou ele, que tornou ele um cara acima do bem e do mal, porque ele podia fazer tudo. Era contra os bolsonaros, né? Contra os bolsonaristas, essa raça que precisa ser exterminada. Então valia tudo. Tudo, 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 tudo. Só que a gente avisou desde aquela época que isso não iria parar aí, né? Censura não tem asa. Passou a cabeça, entra tudo, meu filho. Então, meu querido, a gente avisou, não foi por falta de aviso, a gente sabia que isso ia acontecer, não é porque ninguém da direita tem bola de cristal, não. É porque a direita lê, a direita se informa, a direita sabe da história, né? E aí está se repetindo a história. Então, agora, o ministro está bem chateadinho com a imprensa. E, como eu disse de manhã, essa pesca probatória que ele fez nessas 4 vítimas, agora, que ele mandou lá da Receita Federal, né, que ele apreendeu o celular, computador e o escambau, é para saber com quem ele falou na imprensa. Se é que essa galera falou com alguém. Mas é isso que ele quer saber. Se falou, não falou, se falou, foi com quem. Certo? Então vamos lá, porque hoje tá daquele jeito e eu prometo para vocês, eu não sou homem de mentira, não. Olha o título da matéria do Metrópolis. Olha isso aqui. Pelo título, você já imagina, né? Moraes está com sangue nos olhos. Deus é mais. Mas é disso que se trata, né?
Aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no judiciário, afirmam que ele está com o sangue nos olhos para descobrir quem está por trás do acesso indevido aos dados fiscais de sua esposa, a advogada Viviane Barsi. De acordo com um influente ministro do Supremo, próximo a Moraes, o magistrado demonstra nos bastidores que vai para cima de quem organizou o que ele considera como uma pancadaria contra a corte. De acordo com esse magistrado, próximo a Moraes, o ministro do STF desconfia haver banqueiros e membros do Poder Executivo por trás do vazamento dos dados. Até mesmo a imprensa estaria na mira de Moraes. Desde o fim de 2025, vale lembrar, foi graças à imprensa que veio à tona a notícia de que o escritório da esposa de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master, montante que foge do padrão de mercado. Moraes, como revelou a coluna, quebrou os sigilos de 4 servidores públicos suspeitos de acessar os dados de ministros do STF e seus familiares. O objetivo dele é saber se eles venderam esses dados e quem pagou. Bom, tá claro aí, né? Tá claro, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Que o cara tá afim de treta, né? Não tem muita margem para algum tipo de dúvida o que é que o ministro quer fazer, né? Todo mundo tá vendo aí o ódio no coração do cidadão. Sobrou até para a imprensa, né? E é isso que a gente vai discutir bastante hoje aqui. Outra matéria do Metrópolis. Investigação sobre vazamento de dados azeda de vez o clima no STF. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de investigar o vazamento de dados fiscais de integrantes do STF e seus familiares azedou de vez o clima na corte, que já vinha muito ruim nas últimas semanas em razão do caso Master. Nos bastidores, ministros que costumam fazer oposição a Moraes dentro do Supremo reagiram à decisão do colega de mandar a Receita Federal rastrear quem teria acessado os dados de integrantes da corte e de seus familiares. Na avaliação de um influente ministro ouvido pela coluna, a ordem de Moraes seria ilícita. A avaliação desse magistrado é que somente o presidente do STF, Edson Fachin, poderia ter feito essa solicitação diretamente à Receita. Esse ministro reclamou ainda do fato de Moraes não ter avisado aos demais integrantes da corte sobre a diligência. Houve ainda crítica ao fato de Moraes ter tomado as decisões no âmbito do inquérito das fake news que tramita em sigilo. Abre aspas. Alguns colegas com quem falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bojo do inquérito das fake news é um absurdo. O que ele quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros do STF, afirmou a coluna, sob reserva um ministro do Supremo. Aliados de Moraes não veem problema. Ministros aliados a Moraes, por sua vez, dizem não ver problema na decisão do colega. Eles lembram que a operação contra os servidores da Receita suspeitos de violarem os dados foi pedida pela PGR. E aqui é a frase. Ele vai para cima de quem organizou essa pancadaria no STF. Banqueiros, imprensa, executivo, afirmou a coluna sob reserva um ministro próximo a Moraes. Pois bem, banqueiro, a gente já imagina quem seja, né? O banqueiro que pode estar vazando isso aí para prejudicar Moraes. Não sei se é o mesmo que você está pensando aí. Bom, imprensa, ele vai fazer o quê? O que é que o ministro vai fazer? Vai ter coragem de botar a Malu Gaspar e o Lauro Jardim dentro do inquérito? Vai botar o William Vac? Vai botar alguém da Globo News? Por exemplo, a Andréa Sagui? Hein, ministro? Ou o senhor é daqueles covardes que só bate em bagrinho? Vai ter coragem de que está com sangue no olho, vai participar acima de todo mundo, de banqueiro, de imprensa, de executivo? Pois é.
A minha avaliação é a seguinte: se ele partir com sangue no olho para cima de toda essa galera, ele cai em uma semana. Em uma semana ele cai. Ah, Didi, o cara é poderoso. É, mas não é ele que manda no Brasil. Quem manda no Brasil são 4, 5 famílias de bilionários, coincidentemente a família dos banqueiros, que ele quer ir para cima. O executivo também não quer ele mais como o grande manda-chuva do Brasil, né? Lula planeja um próximo governo, que não vai acontecer, mas na cabeça de Lula está planejando um próximo governo para não dividir o poder com Moraes. E não esqueçam que o SERPRO é do governo, a Polícia Federal é do governo. O governo tem sim também como atrapalhar a vida dele. E a imprensa, meu querido, é o quarto poder no Brasil. Se você partir com tudo para cima da imprensa, só vai piorar a sua situação. Você só vai ser massacrado cada dia mais, cada dia que passar. A cada dia vai ser mais massacrado. Aí é que neguinho vai investigar a vida até do papagaio. Então eu quero ver se ele é esse macho todo mesmo. Quero ver ele partir para cima da imprensa, da velha mídia. Porque partir para cima de Didi é mole, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Partir para cima do Consta, que está nos Estados Unidos, do Alan dos Santos, de uma galera que não tem na retaguarda uma grande empresa, nenhum sindicato de mídia, a ABI não vai fazer nada, a Abrage não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada para defender a gente, não. Mas toque em um fio de cabelo deles, para você ver a gritaria, para você ver essa imprensa inteira, até quem estava quieto, cair matando em cima de Moraes. Então eu quero ver. Quero ver o ministro botar essa galera nesses inquéritos aí, principalmente no inquérito do fim do mundo. Bota, ministro. Você não é o fodão? Bota aí, porra. Tá esperando o quê? Não tá com sangue no olho? Abre um inquérito contra Lula. Abre um inquérito contra o superintendente da Polícia Federal. A gente vai falar já disso. Faz isso, né? Você não é o todo-poderoso, não é o Dom Pedro? Faz isso aí, porra, que a gente tá esperando. Pra ver, né? Bom, é isso. Essa matéria aí é do Igor Gadelha, né? Parece que alguns integrantes da Suprema Corte descobriram tardiamente quem é Moraes. E você viu o que eles falaram aí, ó? Ele vai... a atitude dele, né? Foi ilícita, segundo alguns ministros. E ainda disse assim para o Igor Gadelha: será que ele vai grampear toda a Suprema Corte? E se ele já tiver grampeado toda a Suprema Corte? E se ele já tiver muita coisa dessa galera da Suprema Corte na mão? Porque para um colega dele falar isso para a imprensa, falou para o Igor Gadelha mesmo. Já pensou? Se ele já gravou os coleguinhas da corte, eu não duvido nada. Né? Aí, a Bárbara diz o seguinte: Alexandre vai para cima de banqueiros, imprensa e executivo. Quem poderia imaginar que isso aconteceria, né? Claro que ela está sendo irônica, porque ela foi uma das que avisou, uma das que avisaram. Eu avisei, toda a direita avisou que não iria parar nos Bolsonaro, não iria parar na direita conservadora, não iria. Que isso iria adiante, mas a velha mídia não ouviu. A velha mídia não acreditou, né? Achou que depois de eliminado o bolsonarismo na cabeça deles, e a gente vai inclusive fazer o próximo presidente da República, os ministros voltariam para a caixinha. Você conhece em algum momento da história algum ditador que voltou para a caixinha? Ditador, meu amigo, só sai do poder morto ou deposto, através das armas, da força, da tora. E geralmente, depois que é deposto através da força, da tora, morre também. Então não tem essa de você dar poder a ditador para acabar com o seu inimigo e depois ele ficar quietinho. Isso não existe. Nunca existiu. E tá a prova aí no Brasil que a gente está vivendo hoje. Certo?
Bom, aí tem isso aqui, ó. Malu Gaspar. É óbvio que se eu pudesse imaginar algum alvo principal na mídia, na velha mídia, o primeiro que eu vejo é a Malu Gaspar. Primeiro alvo que eu vejo é a Malu Gaspar. Quem foi que publicou o contrato da esposa do ministro? A Malu Gaspar. Agora, ela tem culpa? Não. Ela está coberta pela lei. A lei dá a ela a autorização de publicar. Não foi ela que foi lá bisbilhotar o celular do Vorcaro. Foi alguém de dentro da Polícia Federal que entregou para ela. Pronto. Ela não tem culpa nenhuma. Ela só seria responsabilizada se ela pagasse. Aí ela é cúmplice. Aí o pau que vai bater no Chico vai bater em Francisco. E eu acho que é isso que Moraes quer descobrir. Moraes quer descobrir quem da imprensa, se é que isso existiu, quem da imprensa pagou por essas informações. Não sei se pagou ou não pagou. Não tenho a menor ideia, né? Mas se ela pagou, ela assinou a cadeia dela. Mas não esqueçam, gafanhotos, a Malu Gaspar não escreveria uma vírgula que os irmãos Marinho não autorizassem. Malu Gaspar não escreveria um parágrafo sem que a alta cúpula da Globo desse anuência. Deu carta branca para ela. Toca o pau aí. Mas antes, avisa aqui pra gente, né? O que é que você vai publicar? Antes, mostra aqui pra gente, né? Porque vai que é algo que não é do nosso interesse. Então eu acho que está nesse nível aí. Ela tem anuência da alta cúpula da empresa que ela trabalha, vai ter total proteção dessa galera. Não brinque com os Marinho, que são associados a André Esteves, né? Tem outros amigos na Suprema Corte, tem amigos no governo. A Globo e o governo é quase uma coisa só. Globo e governo é quase uma coisa só. Então, se o ministro acha que o assassinato de reputação dele tá muito, espere para ele ver, ele botar qualquer um da Globo dentro de um inquérito. Não precisa nem ser da Globo. Pode ser uma Vera Cagalhães da vida. Pode ser alguém da CNN, um William Vac, ex-Globo. Né? Pode ser alguém do Metrópolis. Sei lá, o Igor Gadelha. Pode ser a Andresa Matais. Deixa ele tocar num fio de cabelo dessa galera que você vai ver o que é que vai acontecer com ele. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Aí, falando na Maluzinha, ela disse o seguinte: não é ataque ao STF, diz Malu Gaspar, ao afirmar que faz seu trabalho e que cabe a ministros cumprir o deles. Malu ficou cutucando a onça com vara curta. Ela tá certa. Se ela não pagou, ela tá tranquila. Tranquila, né? Porque ela tá fazendo o trabalho dela e cabe aos ministros cumprir o trabalho deles. Mas eles estão fazendo isso, galera? Vocês estão vendo os ministros cumprir o trabalho deles? Eu não tô vendo, né? Ao contrário. Aí, vamos ouvi-la, né? Vamos ouvi-la. Vamos ouvir o que a Maluzinha tem para nos contar. Pô, essa merda do Facebook, você tem que dar o play e correr para aumentar o áudio, bro. Então, assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque. Agora é curioso, nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque, gente. Não está defendendo de ataque. o jornalista. Você quer que o Supremo melhore. A gente cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel, como imprensa, é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso público. A nossa missão não é com A ou B. A nossa missão é com o leitor, com o ouvinte, com o assinante. Nós estamos aqui para isso. Essa é a função do jornalismo. Nós também sabemos que para fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Tem coisas que nós, como jornalistas, não podemos fazer. É assim.
Agora, para cumprir a nossa missão tem que ser assim e a gente tem que ir atrás. Mas E quanto maior poder, maior deve ser a fiscalização também. Claro. O Supremo é não o é comportamento ataque, do é jornalismo. Supremo. O que é apontado é a realidade. Você está apenas apontando um dado da realidade. Exato. E é esse dado da realidade que fragiliza a posição do Supremo e não simplesmente esse dado ser... Mas tem tempo, né? Tem tempo. O Código de Conduta está aí, tem um grande apoio. Com certeza, se esses ministros resolvessem aderir ao Código de Conduta, eles seriam aplaudidos. Claro. Né? Eles só têm a ganhar, ou não, né? Seria bom para a Eles que instituição. sabem, mas a gente acha que eles só têm a ganhar. Eu estou muito impressionado com esse silêncio de vários ministros do Supremo em relação ao Código de Conduta, que poderia ser fundamental para fortalecer a posição do próprio Supremo. Por que o ministro do Supremo é contra um Código de Conduta do Supremo? Adivinha. Realmente, a pergunta que a Malu fez há pouco é a mesma que eu faço. Não consigo compreender. Não consigo compreender. Porque a gente está falando de elementos que me parecem bastante basilares, até em termos de comportamento. Puxa, um ministro do Supremo não tem uma relação muito próxima com uma empresa que depois ele vai julgar uma causa que essa empresa está envolvida. Não precisa ser formado em direito para entender que isso deve... Bom, vocês viram aí a Malu Gaspar, né? Ela dizendo que fez o trabalho dela, os ministros que se arquem com as consequências, pô. Os ministros que segurem o BO deles. Porque, afinal de contas, ela está dizendo que cumpriu o papel dela. Se o STF não fez o deles, não podemos fazer nada. E aí depois fala do Código de Conduta, né? Que, obviamente, todo mundo sabe por que é que os ministros não querem. Os ministros não querem nenhuma amarra, galera. Eles querem continuar fazendo tudo que eles fazem sem prestar a menor satisfação para a sociedade. E é claro que o Código de Conduta não ia adiantar nada. Nada. Essa conversa da Malu Gaspar aqui dizendo assim, não, isso aí é bom para os ministros, né? Porque aí ia dar uma satisfação para a sociedade. Que conversa fiada é essa, rapaz? Não vai adiantar nada fazer Código de Conduta. Se eles não respeitam a Constituição, não respeitam o regimento interno da casa, eles vão respeitar Código de Conduta? Me poupe, né? Mas, como eu disse, se tem alguém na mira de Moraes, na imprensa, é Malu Gaspar e depois o Lauro Jardim. Se eu fosse essa mulher, eu tomava cuidado. Muito cuidado. Porque a gente tá lidando com gente perigosa. Eu acho que ela sabe, né? Eu acho que ela sabe. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Vem o doutor Paulo Faria, conhecido de todos nós, e diz o seguinte. Oi, Malu Gaspar, tudo bem? Primeiro, meus sinceros parabéns pelo primoroso trabalho. Apesar dos 129 milhões de motivos, honestamente, não aprecio nenhum profissional que tenha vínculos com o Grupo Globo, por seu desserviço ao Brasil, Grupo Globo. Mas o objetivo dessa publicação é humanitário e profissional. Você está se arriscando muito, fazendo o seu trabalho de total interesse público e que é louvável. O problema é que está expondo interesses criminosos de togados supremos, desprovidos de pudor e vergonha na cara. São criminosos da pior espécie, pois utilizam o status de agentes públicos com o poder da caneta suprema maldita. Apenas cuide de sua segurança. Ainda e por fim, prepare-se que o Xandão irá atrás de você, com vingança estampada nos olhos demoníacos. Infelizmente, torço de coração que resista e não seja presa ou use tornozeleira. Boa sorte e cuide-se. Paulo Faria, jornalista, né? Bom, doutor Paulo Faria, ele também é jornalista. Bom, galera, é o seguinte. O que o doutor falou aí é verdade. Se eu fosse a Malu, eu botava minhas barbas de molho, eu me preocuparia, não andaria de jatinho, né? Não que ela ande, não sei se anda, mas se anda, eu não andaria, não pegaria helicóptero, né? Pediria para a Globo pagar um segurança para mim. Não que adiantasse muita coisa, mas pelo menos, né? Alguma coisa é melhor do que coisa nenhuma. E ficaria esperta. Agora, eu discordo aí do doutor Paulo Faria quando ele diz, cuidado, você vai usar tornozeleira eletrônica, né? Xandão vai atrás de você com vingança. Eu até acho que Alexandre de Moraes pode ir atrás dela. Mas prender ou botar tornozeleira eletrônica em um jornalista da Globo,
eu pago para ver. Eu pago para ver. Eu acho que ele não tem coragem para isso, não. Porque é assinar o atestado de óbito político dele. No dia seguinte, vai ter de manhã, de noite na Globo, falando mal em todos os programas. Até Ana Maria Braga, se é que ainda existe. Todos. Big Brother vai falar mal dele. Fantástico vai passar 6 meses, até o final do ano, falando mal dele. Né? Então eu não acredito que ele seja tão burro assim. Uma coisa é você bater em mim, que eu sou inofensivo, né? Não tenho ninguém para me defender. Apenas a minha voz. Outra coisa, meu amigo, é você brigar com o Grupo Globo de Comunicação, que tem repetidora no Brasil inteiro, que tem rádio, jornal, televisões e uma miríade de contatos políticos, empresariais aí no Brasil afora. Aí é mais difícil. Aí eu te digo que eu quero ver ele ser esse macho todo para fazer isso. Sinceramente. Aí eu digo, pô, se ele fizer isso, eu tiro o chapéu. Eu digo, rapaz, o cara é pica. O cara é pica. Mas vamos lá. A minha outra amiga, doutora Ludmila Lins, diz o seguinte: os jornalistas têm razão quando dizem que em caso de vazamento de dados sigilosos, quem comete crime é o vazador, não o jornalista que recebeu o conteúdo. Verdade verdadeiríssima. Eles podem publicar mesmo. Percebam que já estão se defendendo, estão preocupados. Esse é o resultado de suas próprias condutas de, há 7 anos, apoiar e normalizar a perseguição. Não conseguem mais noticiar sem risco de serem castigados por quem endossaram esse tempo todo. Aí tem a Vera Magalhães aí, né? Com aquele meme, né? Vigiar e punir. Foi ela que publicou isso. Vigiar e punir. Pois é. Aí tem aqui, ó. Gostoso demais. Vou botar o meme todo aí. Vigiar e punir. Gostoso demais. Pois é, Verinha. Pois é. Você é outra que tá na mira, viu? E é exatamente o que a doutora Ludmila disse, né? Eles não conseguem mais fazer alguma notícia, principalmente contra Dom Pedro III, sem correr o risco de parar no inquérito. Se for um jornalista aí de um veículo pequeno, pode se preparar que vai entrar no inquérito. Pode se preparar que vai entrar. Agora, a Globo, eu não boto fé, não. Não boto fé, não. Mas, vou mostrar uma cosita aqui para vocês, que corrobora isso que a doutora Ludmila falou. Esses caras sempre bateram palma para maluco. Esses caras sempre apoiaram todo tipo de perseguição. Eles davam risada. Eles escarneciam da nossa cara. Por quê? Porque era contra o Bolsonaro, era contra a direita conservadora. Aí valia tudo. Só um exemplozinho. Eu podia passar a tarde inteira aqui só mostrando exemplo. Mas eu só vou mostrar um. Recente. Recente. Olha isso aqui. Não é possível que o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos... Deixa eu aumentar aqui o volume. Tá baixo lá, viu, galera? Olha aí. Não é possível que o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, está dizendo pra gente o que é preciso, o que não é preciso para acalmar. Não tem apaziguamento quando alguém tentou um golpe. Não existe apaziguamento. Eu estou com o Alexandre de Moraes quando ele disse: não existe apaziguamento nessa... Não há pacificação com o golpista. O golpista tentará o golpe de novo. Não é possível. E agora, Mônica Waldvogel? E agora que... Estou com Moraes, né? Não há apaziguamento com golpista. Essa vagabunda sabe muito bem que não teve golpe nenhum. Não teve golpe nenhum, não se dá golpe militar não se dá golpe de Estado sem militar, sem arma, sem nada. Essa vagabunda sabe disso. Mas ela fica repetindo esse mantra. Porque ela odeia os conservadores. E agora, Moniquinha? E agora que a batata pode estar assando pro seu lado, né? Você vai ficar dando essa risada cínica? Hein? Pois é, né? Pois é. Mas enfim, galera.
Essa galera é muito cínica, brother. Muito cínica. Escarneceram da gente um tempão e agora tá aí com essa conversa fiada. Bom, meu amigo, eu vou pedir para você agora o seu joinha. Sinto muito, mas eu quero te pedir um like, que não custa nada, né? 5.500 pessoas assistindo. Dê só um joinha, se inscreva no canal, se você puder, e também lá no Didi RP2, que é o nosso novo canal, e o link tá aí no chat. Mas, deixa eu abrir aqui um parêntese rápido, porque isso é curioso. Repara se isso é familiar para você. Depois do almoço, dá aquela vontade de doce, ou a pessoa começa a beliscar sem perceber. Parece automático. E o pior que nem é isso. É o inchaço, a retenção, a roupa apertada e a sensação de que o corpo está sempre pesado. Mas para quase tudo na vida tem uma solução. E para isso existe o Slim Ferver. E o que me chamou muito a atenção no Slim Ferver foi justamente ser um pó efervescente. Você coloca na água, ele dissolve na hora e o corpo já absorve muito melhor. Ele já começa a agir. E o que mais me impressionou foram os relatos. Gente falando que o inchaço diminuiu rápido, que a vontade por doce diminuiu, que começou a se sentir mais leve em poucos dias. Olha esse depoimento aqui. Eu acho que um depoimento fala mais do que 1000 palavras, né? Você vê o vídeo. Na minha vida depois que eu conheci este querido. Dá uma olhadinha aqui. Gente, isso aqui é um pozinho mágico. É o Slim Ferver. Simplesmente eu consegui perder muito peso com ele, porque nada funcionava pra mim. E como ele é efervescente, é só colocar na água e beber, gente. Eu senti, assim, uma diferença muito rápida no meu corpo. Dá uma olhadinha nessa foto de como eu era antes. Eu já tô aqui, muito grata por todo o meu resultado. Então, testa sem medo, porque funciona. Olha o tamanho que tava o meu rosto. Vocês estão vendo? Foi através desse produtinho aqui que eu consegui perder 20 quilos, graças ao Slim Ferver. Você coloca na água, mexe e vai te dar aquela sensação de saciedade, sabe? E você vai conseguir perder medidas. E você viu que ele tava inchadinho e ficou magrinho, né? Bom, é top demais, meu amigo. Então faz o seguinte, já clica no link que tá aqui abaixo, na descrição do vídeo, dá uma olhada, escolhe lá qual o melhor kit para você e não perca a chance de pedir agora, porque tem promo forte lá. Se jogue sem medo, mas corra, pois essa promoção pode acabar a qualquer momento, ok? O link está aqui na descrição do vídeo. É um produto que funciona, o Slim Ferver funciona. Quando a gente fez as propagandas na primeira vez, muita gente comprou, graças a Deus, e várias pessoas deram depoimento aqui no chat, dizendo que o produto é bom mesmo. Então, meu irmãozinho, se você quer perder uns quilinhos, o Slim Ferver é a solução que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Mas vamos lá que esse papo tá gostoso demais. Ver a velha mídia com medinho dá uma sensação de eu te disse. Né? A gente avisou, não foi por falta de aviso. Eles não estão fazendo isso porque eles não foram avisados. Eles sabiam, mas pagaram para ver e agora tá aí, né? Bom, vamos lá. Matéria do antagonista, que é outro que apoiou quando a porradaria estalava só no lombo da direita. É outro veículo de comunicação vagabundo que incensou tudo que a Suprema Corte fez contra Bolsonaro. Eles odeiam Bolsonaro. Aí, agora vem com essa aqui, ó. Supremo Xandão Federal. Ministro atua no que quer, quando quer e como quer. Bom, não é só Xandão, não. Todos ali da Suprema Corte atuam quando quer, onde quer e como quer. Sempre foi assim, né? De 5 anos para cá. Então não é só Xandão. Mas vamos lá. Havia uma célebre frase no Brasil dos anos 70 que, apesar de datada há mais de 200 anos, de suposta autoria do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, sei lá por que era repetida a exaustão. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. O ditame serviu e serve para quase tudo. Ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil. Tomo-o emprestado para parafraseando-o, afirmar: ou o STF acaba com os desmandos de Xandão, ou os desmandos de Xandão acabam com o STF e com o país. Importante.
Em tempos de tantos e tamanhos arbítrios, é sempre bom desenhar. Não estou pregando o fim ou o extermínio do ministro Alexandre de Moraes, claro, apenas usando uma figura de linguagem para sustentar o meu pensamento a seguir. Você viu que ele ficou com medo, né? Você viu que ele teve que dizer, olha, não estou querendo que mate Xandão não, viu? É só uma figura de linguagem. Não precisava explicar isso, que todo mundo entendeu. Mas ele fez questão de falar para que não restasse dúvida, né? Para que isso não chegasse no ouvido de Xandão e ele fosse colocado no inquérito como tentativa de homicídio contra o ministro. Xandão já há muito tempo vem transformando a Suprema Corte em um tribunal de exceção. A seu jeito e modo, torce e retorce a Constituição e atropela quem se opõe aos seus métodos, digamos, não convencionais. Um inquérito que já dura 7 anos é só um exemplo. Durante o julgamento da chamada trama golpista, inúmeros juristas e especialistas apontavam a suposta ilegalidade de Moraes atuar como investigador, inquisidor e juiz, mesmo sendo diretamente interessado ou afetado pelos atos criminosos em questão. Lado oposto, muita gente também afirmava o contrário, dando sustentáculo à permanência do xerifão Carequinha como relator. Porém, todos ou praticamente todos apontavam a aberração que se tornou o inquérito das fake news, onde tudo cabe e nunca termina. Pois eis que o inquérito aberto de ofício por ninguém menos que Dias Toffoli, o amigo do meu pai, e agora uma espécie de parceiro comercial de Daniel Vorcaro do Banco Master e presidido por Moraes, serve de guarida para mais essa persecução criminal. Servidores da Receita, segundo informou o próprio STF, agiram ilegalmente e quebraram os sigilos fiscais de parentes de ministro da Suprema Corte, notadamente o da esposa de Alexandre e enteada de Gilmar. No caso de Viviane, o motivo teria sido o contrato celebrado entre ela e a advogada e o banqueiro, ela que é advogada, e o banqueiro, sempre ele, Daniel Vorcaro, um acordo de 129 milhões para defender os interesses do banco. E só. Nada mal, não é mesmo? Lá em 2019, no nascedouro dessa aberração jurídica conhecida como inquérito das fake news, 2 servidores da Receita também foram alvos do STF. Afastados, anos depois foram reintegrados sem que provas robustas de seus delitos fossem encontradas. À época, dentre outros desmandos, Toffoli e não Moraes suspendeu as investigações do COAF por todo o Brasil, permitindo com isso que Flávio Bolsonaro escapasse das investigações de rachadinha em seu gabinete na Alerj. Queiroz agradeceu muito, aliás. Eu estou dizendo que esses vagabundos aí odeiam a família Bolsonaro? O que é que tem a ver falar da família Bolsonaro agora com essa loucura do STF? Nada, né? Mas eles sempre arrumam um jeito. Bom, aí ele diz aqui, ó. Não se combate crimes passando por cima das leis, muito menos se defende um tribunal tentando blindar seus integrantes. Impessoalidade, transparência e publicidade são princípios básicos da administração pública e do devido processo legal. O STF passa por uma grave crise de credibilidade e, eu diria, de identidade. Sua ruína será a ruína do próprio país. Assim, é fundamental que integrantes, os demais, zelem pelo que não está sendo, ao menos sob a ótica da sociedade, bem cuidado por outros. Toffoli não é o STF, Moraes não é o STF, como os demais servidores do judiciário, e a ele e à sociedade devem lisura e satisfação. Ou o STF acaba com este miserável de coisas, ou este miserável estado de coisas acaba com o STF. E, como eu disse, com o próprio Brasil. Pois é, mais uma matéria na velha mídia falando aí dos descalabros da Suprema Corte. Mais uma, né? E não ficou nisso aí só, não. Aí vem ele, o nosso querido Lauro Jardim. Mas antes, deixa eu molhar a palavra aqui. Vamos lá. Aí vem o Lauro Jardim para nos contar o seguinte. O Supremo está desarrumado.
O clima é péssimo, de muita desconfiança, diz o ministro. Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? Reforça outro. E o Vinícius diz: a única chance de alguma coisa acontecer é que os ministros briguem entre si publicamente. Talvez revelações bombásticas de magistrados surjam, já que aparentemente estão em pé de guerra. Sim, eu sei que com o Alcolumbre a blindagem é quase certa, mas ainda assim a depuração não será em vão. O que o Lauro Jardim está comentando aqui, eu acho que é essencial para a gente entender a atual situação da corte hoje. Ninguém confia em ninguém, bro. Desde que começou esse zum, né, que Toffoli tinha vazado aquela reunião aonde ele foi defenestrado da relatoria do inquérito do Master, e todo mundo ficou desconfiando dele, porque os vazamentos todos enalteciam o Toffoli, e os vazamentos mostravam exatamente o que cada ministro falou, ipsilíteres. Aí, nego ali, eu acho que ele já não confiava em ninguém. É a minha opinião. Acho que ali ninguém confiava em ninguém. Ninguém confiava em ninguém. Certo? Mas aí veio essa bomba desse vazamento e aí melou tudo. Porém, agora, veja bem, Alexandre de Moraes não é otário. Quando ele bota todo esse inquérito da Receita Federal dentro do inquérito das fake news, é ele que vai controlar. Ele vai ter acesso a tudo que a Receita Federal levar para ele. Tudo que supostamente tenha sido vazado vai parar na mão de Alexandre de Moraes. Moraes vai ter acesso, se é que ele não já tinha, né, a toda a movimentação bancária e fiscal dos outros colegas dele. E aí, como disse aqui, né, alguém que o Lauro Jardim não revelou quem é, né? Diz aqui, ó. Será que Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? Qual é a outra explicação, gente? Que outra explicação teria que não fosse essa? É óbvio que ele quer isso. Ele quer ter o controle de tudo que os coleguinhas fizeram. Aí cria dossiês e se perpetua lá no poder. Porque aí ele vai poder continuar atropelando a Constituição e ninguém vai poder ousar falar nada, porque ele vai dizer, ó, e essa fazenda que você comprou aqui, que o Brasil não sabe, mas eu sei. E essa fazenda aqui de 150 milhões de dólares, de reais, que o senhor comprou? Entendeu? Eu estou, evidentemente, supondo, né? Estou divagando aqui que isso pode acontecer ou não. Mas ele tendo esse controle, um cara com a característica dele, de psicopatia, de doença, eu acho que ele pode, sim, partir aí para cima dos próprios colegas. Ou seja, o cara que, segundo um integrante da corte, segundo um coleguinha dele, tá com sangue no olho para se vingar de empresário, banqueiro, imprensa e executivo. Como eu já disse, não, você tem que ser muito pica para você brigar com essas quatro vertentes da sociedade, digamos assim, todos de uma vez. Porque você pode comprar uma briga com um banqueiro, mas ser amigo da imprensa, é amigo do governo. Você pode comprar uma briga com o governo, mas é amigo da imprensa, é amigo do banqueiro. Agora, você brigar com todo mundo, você quer sair porrada com todo mundo de uma vez só, você não vai aguentar, bro. Não vai aguentar. E eu não acho que ele vai fazer isso. Não acho que ele vai sair distribuindo porradaria aí para todo mundo. Não acho. Ele é tudo, menos burro. Ele vai pegar um de cada vez. Certo? Mas vamos ver como é que ele vai se comportar. Então a gente falou bastante da imprensa hoje. A imprensa que bote as barbas de molho. Eu não acho que ele vai mandar botar tornozeleira eletrônica na Malu Gaspar. Não acho que ela vai entrar em inquérito. Não acho que ele não é homem. Ele não é homem para isso. Ele é covarde e ele só bate em fraco. Ele só bate em que ele sabe que pode bater. Certo? E ele não pode bater na Globo. Então,
isso não significa que ele não possa bater em outros, menos afortunados, que não tenham uma Globo por trás. Eu vou dar só sei lá, eu ia falar na Vera Magalhães, mas Vera Magalhães, se eu não me engano, trabalha também na CBN, que é da Globo. Então, ele não vai tocar em ninguém que seja da Globo. Não vai tocar em ninguém que seja da Folha. Não vai tocar em ninguém que seja do Globo. Dos jornalecos grandes e das 4 redes de televisão, ele não vai tocar em ninguém. Ninguém. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Mas não quer dizer que não fique no ar o medo. Porra, eu tenho uma bomba aqui do ministro, né? Vamos supor, eu não. Que a Malu Gaspar tem a outra bomba do ministro. Ela vai poder pensar 2 vezes se ela publica ou não, né? Ela vai pensar 2 vezes. Né? Mesmo com as costas largas, mesmo com tudo. Porque, cara, você corre um risco. A sua vida corre risco. Se você é casado, se você tem filho, tem filha, você vai pensar nos seus parentes. Porque não é só você no mundo, né, brother? Eu, por exemplo, só sou eu no mundo. Se eu morrer, morri. Não tenho filha, não tenho mulher, não tenho filho, não tenho ninguém. Sou sozinho no mundo. Tenho minha mamãe, que vai ficar triste. Só. Acabou. Tenho meu irmão, minhas 2 sobrinhas e pronto. Né? Mas eu não tenho a minha família. E aí, como eu disse, vai ser difícil ele centrar as baterias em várias frentes ao mesmo tempo. Bom, outra mágoa do ministro é em relação ao governo, certo? É em relação ao governo. Pô, deixa eu mandar aí um abraço aí pro Lisboa. Meu querido Lisboa, um abraço. Flávio estará na Paulista. Que legal, brother. Que legal, Lisboa. Bom saber que Flávio vai estar na Paulista, pô. Já te disse, meu filho. Quero você aqui comigo, cara. Lisboa todo dia entra no chat aqui, porra, e não tem coragem de entrar na live, meu filho. Porra, Lisboeta. Entra na live aqui com a gente. A galera gosta de você, cara. Pra cacete. Então dá essa moral aqui. Na próxima vez ou na próxima semana. Vamos marcar aí pra você não só aparecer no chat, né? Mas aparecer aqui também. Beleza? Bom, mas vamos lá. Tô no ônibus agora. Entro sim. Beleza, meu filho. Depois a gente entra com calma. Relaxa. Com calma você entra aqui. Deixa de agonia. Pegue seu buzu aí em paz. Valeu? Bom, galera. Quero falar um pouco agora do executivo. Né? Lula. Executivo é Lula. O ministro, segundo outro ministro que conversou com o Igor Gadelha, disse que o Moraes vai centrar fogo em pessoas do executivo. Ora, meu Deus do céu. Pessoas do executivo é brincadeira, né? Porque quem é que manda no executivo, pelo amor de Deus? Quem é que manda no executivo, pelo amor de Deus? Né? Lula. Então, assim, quem foi que vazou para... o celular do Vorcaro estava na mão da PF. Essa confusão toda começou porque a Malu Gaspar teve acesso ao contrato da esposa do Moraes de 129 milhões. A partir dali ele se transformou. Ficou puto da vida. Né? Agora, quem vazou para Malu Gaspar? Se estava na mão da PF, quem foi que vazou?